Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos os presentes fisicamente e os que lá em casa nos ouvem agora ou mais tarde, sejam também muito bem-vindos. Como todos os sábados nós temos um tema a ser partilhado, sempre alusivo à luz da doutrina espírita, é diferente em cada sábado e tentamos que nestes momentos consigamos, no curto espaço de 60 minutos, apresentar algo que nos dê alento, ânimo, esclarecimento. E hoje vamos ter um tema que é com um ponto de exclamação. Nós somos seres espirituais. Será? Não será? E é isso que vamos aqui ver hoje. Então, como habitualmente nós começamos os trabalhos com uma singela prece, algo que saia na hora, para que também nós nos habituemos a ligar-nos ao alto, como nos disse Jesus, ajuda-te e o céu ajudar-te-á. Então, nós vamos serenar, silenciar, fechar os olhos se nos sentirmos à vontade e vamos, pura e simplesmente, conversar com Jesus, com os mentores espirituais desta casa, com o guia espiritual de cada um de nós, pedindo-vos a todos que nos envolvam nestes momentos em que caminhamos na vida física, a enfrentar dificuldades de toda a ordem, mas também a atrairmos a nós situações e pessoas que nunca, mas nunca são por acaso e que fazem sempre parte de um projeto maior de Deus para nos amparar, nos auxiliar e nos colocar no caminho que nos é devido para progredirmos. Então, tanto no céu como na terra, estamos sempre amparados, auxiliados, intuídos e por isso agradecemos profundamente a Deus. Aos mentores espirituais desta casa pedimos que aquilo que aqui vimos partilhar e aprender nas mais variadas tarefas que se fazem nas casas espíritas, que sejam luz no nosso caminho e que consigamos em cada momento em que caminhamos na nossa existência física, deixar sementes de ação, de exemplo e vontade por onde passarmos. Muito obrigada. E pronto, é assim desta forma simples que nos juntamos, que vamos partilhando e trocando impressões e quando eu ganhar ao rato, que ando aqui sempre à procura. E hoje iremos ver... Ok, e hoje iremos aqui ver então esta questão do somos seres espirituais. Isto é uma afirmação. E é interessante, porque para nós que estamos aqui encarnados, isto é de extrema importância. Porquê? Porque se nós queremos caminhar com segurança na vida física, nós temos que perceber quem somos, nós temos que nos conhecer e nós temos que perceber a dinâmica da vida. Porque se nós não percebermos a nossa essência, como é que nós vamos ter qualidade para fazer esta existência plena de ofertas e de escolhas? Como é que nós fazemos se não percebermos esta parte? Então, nesta exposição, o que nós pretendemos é apresentar, assim, em passant, algumas pesquisas que foram feitas por investigadores espíritas e não espíritas, que, por intenção ou sem elas, estão a dar o nosso contributo para nós percebermos esta questão. Por intenção relativamente ao espiritismo, refiro-me eu, porque é sempre intenção de descobrir sobre a nossa essência. Então vamos ver. Eu acho esta matéria apaixonante. Começamos aqui por uma citação de Allan Kardec no livro A Gênese, que é um dos livros que fazem parte da doutrina espírita, que diz assim: à medida que o espírito progride moralmente, ele desmaterializa-se, purifica-se,
A sua vida espiritualiza-se e as suas faculdades e percepção ampliam-se. Ora, convém dizer que espírito somos todos nós, quer tenhamos carne, quer não tenhamos. Ou seja, Deus cria incessantemente, mas todos os espíritos criados por Deus, como nós, têm um ponto de partida, que é sempre igual para todos. Temos todos a mesma possibilidade e a mesma oportunidade, mas a partir daí, das diversas vezes que nós vimos à Terra, nós vamos fazer, no nosso caso, a Terra, o planeta Terra, tem aqui. Nós vamos fazer construções diferentes de nós próprios, ok? Daí as nossas diferenças. E então, aqui diz que nós progredimos como? Moralmente. É de extrema importância a compreensão desta progressão moral e desta expansão da consciência e das nossas faculdades. Muito bem. Isto quer dizer que existe uma lei de progresso e que nós nos movimentamos dentro das leis divinas. Ou seja, nós estamos sempre também a expandir o nosso conhecimento, a nossa essência, a estarmos sujeitos a oportunidades de melhoramento e de evolução. Convém percebermos que esta expansão é coletiva. Não é por acaso que Deus nos coloca na qualidade de gregários em que precisamos todos uns dos outros. O ser humano não sobrevive se for largado sozinho. Um cãozinho talvez consiga. Um ser do reino animal talvez consiga. Os vegetais conseguem, nós não conseguimos. Então Deus coloca-nos a necessitarmos do amparo e entreajuda. Então, agora que já estamos todos sentados, queria só dizer que todas as doutrinas, todas as filosofias, todas as religiões assentam nestes dois princípios, na existência de Deus, o Criador de todas as coisas, que dizem-nos os espíritos que é a inteligência suprema e a causa primeira de tudo o que existe, sejam os seres, seja a matéria primordial, e a imortalidade do espírito que falávamos há pouco. Portanto, cada um de nós aqui presentes somos imortais. Na carne, não. Mergulhados na carne, nós tivemos um princípio e iremos ter um fim. Toda a gente, ninguém tem essa dúvida, pois não? Mas enquanto ser espiritual, tivemos um princípio e jamais teremos um fim. Então, tudo o que aprendermos até ao último fôlego desta existência física vai connosco. Depois, algumas doutrinas, religiões, filosofias de vida também defendem, estudam ou creem, no nosso caso com base em factos, na reencarnação. Ou seja, este ser espiritual precisa de vir viver experiências mergulhadas na carne, onde estamos todos misturados, para aprendermos em conjunto, como eu dizia há pouco, e para nos ampararmos e auxiliarmos nesta progressão. Portanto, há uma intenção sempre coletiva. Depois, o Espiritismo, a somar a isto, diz ainda que existe a possibilidade destes seres, quer estejam do lado espiritual da vida, quer estejam do lado físico da vida, se comunicarem entre eles. E é engraçado porque, desde os primórdios da humanidade, que nós sabemos que em todos os pontos do planeta existem relatos de comunicações espirituais. Agora, o que existe também é muito desconhecimento da nossa parte, da nossa realidade de ser espiritual, e nós, sem o conhecimento, não percebemos da naturalidade de esta situação fazer parte das leis divinas. E então, quando nós desconhecemos algo, não sabemos compreender na sua totalidade. Diz-nos ainda, dizem-nos os espíritos, e o espiritismo assenta nestes pilares, que todos estes planetas, estes mundos visíveis e invisíveis que existem no universo fora, ou nos multiversos, como os cientistas agora já estão a dizer, e que estão em constante expansão, têm vida. São mundos visíveis e invisíveis habitados. E diz-nos a lógica, até por uma questão de hipótese viável,
que seria impensável Deus criar coisas inúteis. Tudo tem um fim útil. Então, como é que Deus iria criar universos ínfimos, imensos, e não teriam um fim útil? Tens aqui dois, ali um e aqui outro. Ok? Então, tudo isto está contido nas leis naturais ou divinas. E nós movimentamos dentro destas leis naturais e usamos isto. Usamos o uso da nossa vontade, nós fazemos escolhas, usamos o livre-arbítrio e isso tem consequências. A lei de causa e efeito, ação-reação. O que quer dizer que aquilo que vem a nós hoje tem a ver com situações que nós atraímos por necessidade, nossa necessidade evolutiva, de auxílio para trabalharmos na obra do Criador, darmos o nosso contributo enquanto humanidade geral, não só o ser individual, mas também nos acontecem coisas relacionadas com o nosso passado, da presente existência ou de outras existências anteriores, porque nós somos seres milenares. Agora vamos pensar, a presente encarnação é a melhor, porque há uma progressão, o ser progride. E não está aqui ninguém falível, pois não? Todos nós temos falhas, todos nós já erramos e iremos continuar a errar. Mas somos perfectíveis, somos imperfeitos, mas perfectíveis. Então, esta é a nossa melhor encarnação. Se nesta já erramos e temos que corrigir, ainda bem que não nos lembramos das nossas falhas das encarnações anteriores. Não íamos aguentar. Então, uma existência de cada vez, nós vimos para aprender coisas novas, colocarmos em prática o que de bem já sabemos e corrigirmos aquilo que ainda não corrigimos, seja desta, seja de outras encarnações. Não é? Assim já não é só. Ok, mas também ajuda, eu sei. Aqui também já está fresquinho. Pronto. Então, vamos lembrar, isto é só um pronúncio para percebermos depois do que aqui vamos falar. Que nós somos seres espirituais e que nos movimentamos dentro das leis de amor de um Deus criador da justiça, da bondade, das oportunidades. Senão que justiça é que haveria de um ser que acaba de nascer e morre passado poucas horas ou de um outro que vive até aos 100 anos? Qual seria a justiça divina? Que Deus de justiça seria este se nós tivéssemos que acertar só numa única vida? Não era justo, pois não. Então nós temos quantas oportunidades necessitarmos para progredirmos. Esta é a explicação do Espiritismo, com base em factos, e agora vamos aqui ver, e Allan Kardec usou a ciência, portanto ele usou aqui nestes pilares, ele chegou a isto através do método científico, dedutivo e experimental, mas nós agora vamos aqui falar, então, nesta questão do modo genérico. E fora do Espiritismo, isto é o que nós estudamos no Espiritismo, e fora do Espiritismo, há evidências ou não há evidências da nossa existência espiritual? O que é que vocês acham? Não acham? Há? Será? Desde que a humanidade. Então vamos ver. Vamos ver. Olhem. Hoje vamos aqui assim abordar estas todas. Assim, só pintalgar, porque não dá para falar profundamente sobre elas. Então temos aqui, olhem, já o caso dos meninos prodígio. E nós hoje vamos à net e é difícil não encontrarmos casos de crianças que nós estamos a ver que são mesmo estas crianças da nova era, que eles vêm muito à frente do nosso tempo, vêm muito à frente dos nossos conhecimentos e que vêm para nos auxiliar e impulsionar o planeta. Depois temos aqui casos sugestivos de reencarnação. Estudiosos, investigadores que vieram comprovar, já vamos falar sobre isto. Visões no leito de morte, aquelas chamadas melhoras da morte, que depois há pessoas que fazem relatos. Será que as moribundas ou os moribundos estão a ter um processo ilusório ou que há ali alguma realidade? Manifestações mediúnicas. A doutrina espírita surgiu em consequência de perguntas inteligentes que
através das quais Allan Kardec obteve respostas inteligentes. Experiências Passei experiências de quase morte. Então, as experiências de quase morte, ou EQMs, ou experiências próximas da morte, também muito interessantes, e já tivemos aqui, está ali uma senhora que ainda há pouco tempo trouxe este tema, são de extrema importância porque pessoas de quaisquer credo, qualquer ideologia, em qualquer etapa na vida, sendo presentes numa morte iminente, regressa a contar experiências de uma continuidade maravilhosa. E a maior parte dela não quer voltar, não é? Não é, Inês? Olha a Inês a dizer. Pois é. Depois este palavrão, que é a transcomunicação instrumental. Temos aqui um amigo e palestrante da nossa casa que faz este tipo de experiências, ou seja, a possibilidade da manifestação do lado da vida através de aparelhos eletrónicos físicos. E terapias de regressão de memória. Psicólogos, psiquiatras, crentes, não interessa, que em laboratório se deparam com factos comprováveis. Então vamos aqui dar uma visão geral por estes temas. Então, olhem, vamos começar aqui por este menino, ele aqui na foto, acho que foi quando foi ao programa da Oprah, ele agora tem 32 anos, ele é de 93. Este menino prodígio é indiano, é o Akrit Jaswal. Se eu tiver dito mal, desculpem lá, mas eu não sei dizer isto bem. Este menino nasceu na Índia, em 1993, começou a falar aos 10 meses, aos 2 anos já sabia ler e escrever, aos 5 lia Shakespeare, tal e qual como nós, não é? Depois, aos 11 anos, fez a sua primeira cirurgia, também é uma criança que teve, problemas de queimadura grave. Aos 11 ele foi convidado, aos 7 ele fez a primeira cirurgia, aos 11 ele foi convidado para integrar uma universidade na Índia e a partir daí ele nunca mais parou. Aos 17 já tinha feito o seu mestrado e até onde conseguia aprofundar nestas buscas, ele estava a liderar uma equipa de estudo da cura do cancro. Ou seja, um ser desta natureza, e há muitos, um ser desta natureza, qual foi a escolha que ele escolheu, qual foi a escolha que ele fez sobre esta capacidade imensa com a qual nasceu? Foi de guardar em seu proveito e de construir uma riqueza? Ou foi de encontrar respostas de auxílio à humanidade? Estão a ver como moralmente eles já vêm preparados para auxiliar o planeta na sua ascensão? Ele não veio construir riqueza. Isto é característica destes seres da nova era. Inclusivamente, ele registou uma patente na área da osteoartrite, entre várias coisas. Mas aos nas mais diversas áreas. Há aqui uma peça, eu depois não sei se esta palestra vai ficar na net, porque podem retirá-la por causa dos direitos de autor, mas trouxe aqui uma peça de um menino de 7 anos, que é uma delícia, vejam só. Faço ideia de fazer essas coisas, nunca mexi no circuito assim, nada, nunca aconteceu nada. Eu sou contra. Se eu der a minha área, quando passar a mão aqui perto, aí vai aplicar. A energia está vindo daqui, vem por esses 2 fios, pega aqui, entra por aqui, vem pelo leste, tem que ter um resistor, senão vai levar o expulso. E aqui é onde para. O menino faz parte de um grupo bem seres humanos com um super cérebro. A Organização Mundial de Saúde aponta que eles representam 5% da população. No Brasil, a gente chama, superdotação ou altas habilidades. Hoje a gente já trabalha com sinônimo. São pessoas que têm um potencial acima da média. Por causa da super habilidade, foi difícil para o Alvinho se adaptar à escola. Priscila sentia que o potencial do filho não era explorado.
ele chegou a adoecer, porque ele começou a desenvolver bruxismo, muito estresse, um desastre total. Foi quando tentaram colocar ele na sala de recursos para um atendimento junto com as crianças com deficiência que têm dificuldade de alfabetização, que não é o apropriado. As crianças superdotadas, elas precisam ser desafiadas. Estão a ver? Não é fácil vir à frente da época. Não é uma vantagem, com muitas mães e avós, todas orgulhosas, falam na sobredotação dos seus netos e dos seus filhos. Porque depois nós não estamos preparados, ou não nos preparamos, para os saber conduzir e não os afastar do caminho, porque eles vêm com uma missão de auxílio ao próximo. Todos nós vimos, mas eles notoriamente vêm para impulsionar o planeta para um mundo de regeneração e sairmos de provas e expiações. Mas para isso nós temos que estar preparados para os conduzir à sua missão. E às vezes nós realmente não sabemos fazê-lo. Graças a Deus, há-os em todas as áreas. E Divaldo Pereira Franco, recentemente regressado à pátria espiritual, ele dizia que agora, nesta última geração, antes vinham seres destes a conta-gotas. Agora foi como se Deus tivesse aberto a torneira. E estes novos seres que estão a chegar, não interessa se lhes encontramos incapacidades ou dotações diferentes para mais ou para menos, interessa que eles são verdadeiramente diferentes e vêm-nos ensinar algo de novo. E nós temos que aprender com eles. Mas temos que os ensinar a parte que eles ainda não têm, porque eles vêm pequeninos e precisam de nós para os conduzirmos a isso. Agora, faz-se aqui uma pergunta. Vamos usar o raciocínio, como Allan Kardec nos convida sempre. Será que Deus tem preferidos? Aqueles vêm dotadinhos e há outros que não vêm com capacidades nenhumas. Uns vêm com graves deficiências que nem sabem falar, nem sabem sentar-se, outros morrem logo à nascença. Então, é Deus a jogar aos dados? Será? Ou será que nós somos seres espirituais, que já vivemos antes e que vamos ter quantas existências na vida física nos forem necessárias para fazer as nossas aprendizagens? Às vezes trazemos mazelas físicas, outras vezes mazelas intelectuais, mas estamos a dar oportunidade aos nossos pais, aos nossos educadores, de amarem não a carne, mas o ser, de crescerem connosco enquanto tomam conta de nós. Outras vezes vimos muito intelectuais ou muito ligados às artes, ou muito ligados à medicina, ou à educação, por aí fora, sempre com o intuito de auxiliar. Mas como ainda somos todos imperfeitos, ainda continuamos a espiar e a aprender até que consigamos finalmente atingir um patamar mais evoluído. Só assim se compreende um Deus de justiça, amor e bondade, dando-nos várias oportunidades e não uma existência única. Casos sugestivos de reencarnação. Por exemplo, o Dr. Hemendra Banerjee, que é indiano, ele estudou mais de 1.100 casos de crianças na Índia em que havia fortes evidências do que o que elas estavam a dizer, que já viveram noutras famílias e recordavam-se de montes de situações comprováveis. Ele estudou e comprovou que realmente isto era possível. Também o professor Hernani Guimarães de Andrade, aqui no Brasil, propriamente dito, portanto, não um país reencarnacionista, mas com uma grande população reencarnacionista, enquanto que na Índia são praticamente todos, e ele neste livro Reencarnação no Brasil fala de casos. Hoje trago-vos aqui um caso do Dr. Professor Ian Stevenson, onde ele neste livro, 20 casos sugestivos de reencarnações, ele estudou mais de 2.000 crianças e estudou os estudiosos, os casos que já tinham sido estudados também por estudiosos. E destes 20 casos sugestivos de reencarnação, ele diz, olhem, não vale a pena. Venha quem vier, estes 20 casos não têm por onde pegar, porque há registros. Há registro de quem nasceu onde, quem morreu, as famílias ainda estão vivas, o que é que se passou, e trouxe aqui um caso que eu considero
indicativo, estudado por ele, que é desta menina na Índia, a Swarnlata, espero ter dito bem, que se identificava como Bia, que tinha vivido até há 9 anos atrás. Então, esta menina, aos 3 anos e meio, começa a dizer que tinha sido Bia e que tinha vivido numa localidade que ficava a 124 km da Índia, é enorme. 124 km é já ali na Índia, não é? Ficava a 124 km da família onde ela agora estava. E ela era muito persistente naquilo que dizia. Ela tinha nascido em 48 e a Bia tinha nascido em 39. Como? Falecido. Pronto. Nasceu para a vida espiritual. Estavam todos atentos. Portanto, ela faleceu em 1939. E é muito interessante porque ela insistia de tal forma que a família, cansada de ouvir, e eles são reencarnacionistas, portanto, aquilo para eles era natural, só que já não aguentavam ouvi-la. E então, para a acalmar, porque aquilo era quase obsessivo, levaram-na, e aí já tinham contactado um investigador para os acompanhar. Isto foi tudo devidamente documentado e acompanhado, e então levaram-na finalmente até esta dita família da Bia. E foi assim uma coisa avassaladora, porque ela reconheceu os irmãos, reconheceu os tios, reconheceu os primos, tratava-os pelo primeiro nome, sabia quem era quem, e eles já estavam mais velhos, não é? Ela sabia quem era quem, ela referiu situações que só a família é que sabia, e eles renderam-se todos, porque era impossível. Ela até reconheceu amigos da família. Uma coisa característica é que ela, dos familiares mais diretos, ela tinha recordações imediatas, ela nem tinha que pensar, ela dizia, olha, fulano, e de imediato começava a falar sobre pormenores de recordações que tinham vivido em conjunto. Uma das coisas que ela fazia ela fazia uma dança que na sua família atual ninguém percebia o que é que ela estava a fazer, mas era uma dança muito técnica, de movimentos delicados, e ela fazia aquilo com uma perfeição. Sabem aquelas coisas indianas, aquelas danças assim? Enquanto dançava, ela cantava, e cantava num dialeto, a Índia tem muitos dialetos, e ela cantava num dialeto que não havia uma única pessoa que a conhecesse no ambiente familiar onde ela estava agora, que percebesse o que é que ela estava a fazer e a dizer. E ela dizia aquilo numa fiada, do género, se fosse interrompida a coisa já não corria tão bem. Ela sabia aquilo naquele enfiamento. E foi muito giro que depois, quando andaram a fazer estudos sobre a situação, descobriu-se que 2 dos poemas das canções eram de Rabindranath Tagore. Difíceis de dizer, muito elaborados, muito complicados, muito filosóficos, muito profundos. E aquelas danças que ela fazia eram de tal forma técnicas que as pessoas demoravam muito tempo a aperfeiçoar aquela técnica. Então ela tinha que ter nascido, naqueles 3 anos e meio, tinha que ter sido iniciada logo, e mesmo assim não atingiria aquela perfeição. Dá a ideia que isto seria algo, agora estou eu a dizer, é a opinião minha, que já acompanharia aquele ser. Muito giro, porque se calhar nos outros anos de vida que ela teve, que também foram curtos, também não teria absorvido tudo. Portanto, a continuidade do ser. Uma das situações que também foi assim um fator surpresa para os familiares é que nem eles já se lembravam da questão de haver uns dentes de ouro à frente, e eles não se lembravam desse pormenor dela. Ela tinha tido, pronto, na Índia usa-se muito essa questão, e ela tinha tido ali 2 dentinhos de ouro à frente. Ela recordava-se, os familiares já não se recordavam, e ela referiu isso, ela lembrou-os bem que isso tinha acontecido. Este facto foi documentado, foi comprovado, e não havia aqui, é um daqueles que não havia por onde duvidar ou pegar em algo. Há pormenores riquíssimos. Se fizerem buscas na net, e tudo o que aqui vamos falar é assim, de forma muito rápida, se fizerem pesquisas, vão encontrar pormenores muito mais ricos e que são uma delícia.
Em várias ocasiões foram feitas sérias tentativas de enganar, ou de que ela viesse negar aquilo que tinha dito, tentavam-na manipular e trocar-lhe as voltas, e ela insistia porque ela sabia, ela tinha a certeza absoluta, porque ela tinha vivido aquilo. Não valia a pena virem dizer algo, porque ela tinha a certeza, aquilo estava-lhe gravado no ser. Portanto, nunca a corrigiram, nunca a conseguiram enganar, portanto, tudo isto foi sem sucesso. Os seus reconhecimentos, como eu já disse, por norma, eram imediatos. Ela não tinha que pensar, não tinha que olhar, ela não tinha que fazer uma leitura da postura da pessoa para ver se era uma pessoa da família, se era um vizinho, se era alguém que tinha sido convidado. Ela de imediato sabia quem era quem. Muito interessante. Agora, como é que nós vamos compreender porque é que nós hoje andamos aqui ainda a aprender sobre a questão da reencarnação, da pluralidade das existências? Acontece que 500 anos, neste caso 553 anos depois de Jesus, depois de Cristo, havia uma senhora que era a Imperatriz Teodora, casada com o Imperador Justiniano, que ela era escravocrata. Ela tratava muito mal os seus escravos. Dizem também umas outras coisas, mas esta está realmente comprovada. Ela tratava mal os escravos, era uma pessoa com pouca moral, e neste abuso, o que é que ela pensava? Se existe a reencarnação, neste caso a pluralidade das existências, então eu estou sujeita a nascer como escrava, ou estou sujeita a ir servir quem agora é meu escravo. E ela abominava isso. Então ela andou ali a congeminar e conseguiu que neste concílio de Constantinopla, 553 anos depois de Cristo, por um voto, a reencarnação, ou melhor, a pré-existência da alma e o virmos cá quantas vidas sejam necessárias, porque está implícito, em consequência, foi retirada da ordem, foi retirada da humanidade, e todos nós ficamos com esta perda. E esta perda, lá está, há erros que nós cometemos na nossa vida que nos afetam a nós e afetam os nossos familiares, amigos, as pessoas mais diretas. Há erros que afetam a humanidade, porque nós nascemos por grupos familiares. Este erro dela, certamente, vou dizer eu, é da minha opinião agora, ela já terá tido mais encarnações, já se deve ter arrependido e há de pedir a Deus, se é que não pediu já, uma oportunidade de correção. Agora, o que é certo é que nós ainda hoje andamos aqui para aprender que esta é uma realidade, porque foi retirada em 553 depois de Cristo. Enquanto que até então a humanidade aceitava como uma lei natural, sem complicação, em como a alma existia antes e continuaria a existir. Por inerência, nós voltamos quantas vezes forem necessárias para fazermos as nossas aprendizagens. Retirando isto do nosso conhecimento, como é que nós vamos ter um Deus bondoso de amor? Não vamos. Porque uns calhou-lhes a lotaria e outros não calhou nada, não é? A lotaria da vida. E Jesus disse isto de outra forma diversas vezes. Estas foram citações que não foram retiradas, as restantes foram. Então, em João, nós vemos aqui uma citação em que Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Então, nós temos que renascer. E Jesus não mente. Numa outra, quando ele foi confrontado pelos discípulos, ele diz: então, Elias já veio, vocês não o reconheceram. Ele estava-se a referir a João Batista. Porquê que eles não o reconheceram? Porque Elias tinha morrido há muito tempo e aquele corpo já não era aproveitável. Ele tinha que nascer no novo corpo. Não era uma questão de ressurreição, não era o corpo que renascia, mas era num novo ventre, numa nova mãe, a mesma essência para continuar a sua obra. Jesus foi muito claro numa série de citações, mas com esta votação a humanidade ficou toda a perder. Agora, com o boom de informação e nós todos mais intelectualizados, usando o nosso raciocínio lógico, nós chegamos lá. Mas temos que ser nós a fazer as buscas e a chegar a elas.
Visões no leito de morte. Desculpem ser assim à pressa, mas não dá para falarmos muito. Visões no leito de morte. Olhem, na revista The Spectator, em 1882, por Ernesto Bozano, aparições de defuntos no leito de morte, destaquei este caso 25, que é o Dr. Plumtree, que era um eclesiástico muito bem tido e conhecido à época. Em 1854, a mãe de um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, portanto, do tempo deles, estes destaques a negrito fui eu que coloquei, estava no seu leito mortuário e achava-se desde há alguns dias em condições de inconsciência quase total. Mas, alguns momentos antes de morrer, agitou os lábios e chegou a murmurar distintamente. Toda a gente ouviu. Aqui está William, aqui está Elizabeth, aqui está Emma e Ana. William era um filhinho que tinha morrido na primeira infância. E ela estava ali moribunda, mas já velhinha. Portanto, ela viu o filho que já tinha perdido na primeira infância, que veio ter com ela. As restantes também lhe eram familiares muito queridas, mas que ela sabia que tinham falecido. Toda a gente pensou que ela estava no delírio da morte. E a seguir ela diz isto. Mas está aqui Priscila. Ok, só que a Priscila também era uma filha dela. Esta filha tinha morrido 2 anos antes. Só que como ela estava tão mal de saúde, ninguém a contou. Ela morava longe da mãe, então foi fácil manter aquele silêncio. Não é como agora, que nós estamos à distância de um telefonema e mesmo sem querer, às vezes as pessoas veem no noticiário ou alguém telefona a dar os pêsames, ainda o familiar não sabe que o seu ente querido faleceu. Pronto, na altura não. Demorava-se meses a ter notícias de alguém. Durante 2 anos esconderam. Quando ela refere que a Priscila também estava ali, eles compreenderam. Não era a moribunda com uma ilusão. Ela estava a ser acolhida e a seguir ela regressou. Então deve ter sido um regressar maravilhoso. E aquela família ficou de coração confortado, porque eles sabiam que ela não sabia. Mesmo que não resulte para nós, resulta para eles. Eles souberam que o que ela viu era realidade. Então isto não é maravilhoso? Factos comprováveis. E agora vamos às questões das experiências de quase morte ou próximas da morte. Este doutor, o professor doutor Manuel Domingos, até temos ali um livro na biblioteca que neste momento está emprestado, diretor da Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia, tem um livro que se chama precisamente EQMs, onde ele neste livro, gosto muito deste livro, ele neste livro relata factos comprovados, reais, de experiências, de pessoas que passaram por esta experiência. Umas são muito conhecidas por serem figuras públicas, outras são pessoas como nós, simples, que ninguém as conhece, só as pessoas mais chegadas é que as conhecem, e que passaram por essas experiências e partilharam. Eu gostei especialmente desta experiência e por isso a elegi, mas leiam que vale a pena. O caso da Vicky. A Vicky nasceu cega, ou melhor, ela nasceu prematura e nunca chegou a ver porque foi para a incubadora e houve um problema na incubadora. E então, na verdade, ela nunca viu. Passou por 2 experiências de EQM, de experiências de quase morte, durante a sua vida física. No espaço de 10 anos, a última foi mais forte. Eu até, quando li isto, brinquei e pensei, Deus devolve-a. Deus não a quer lá, Ele devolve-a, já é a segunda vez. A última foi em 1973, quando ela teve um acidente grave de viação. Vamos lembrar que ela é cega. E ela descreve que no impacto do acidente, ela vê-se fora do corpo. Ela vê-se. O que nos demonstra que os olhos físicos não veem tudo. O ser viu-se a ela própria e identificou-se. Era ela ali toda ensanguentada naquele acidente. Vem uma turbulência, um período de perturbação e ela a seguir desperta no hospital e começa-se a ver, a ser atendida já no hospital. Ela vê o pessoal médico, os profissionais de saúde de volta dela e ela começa a viajar
sempre da parte de cima. E ela começa a viajar, vê o resto do hospital, vê o estacionamento, vê tudo, e de repente ela é sugada por um túnel escuro que ao fundo tinha luz, uma luz brilhante, mas que não cega. E isto é característica da maioria das pessoas que passam por esta experiência. E quando aterra, como ela diz, quando aterra no fundo daquele túnel, ela aterra numa relva fofinha, com umas cores deslumbrantes, e descreve esta sensação. Ela diz que tem muita dificuldade em transmitir o que viu e o que viveu, porque não há palavras. E diz assim, tinha a sensação de que conhecia tudo ali. Era como se tudo fizesse sentido. Sabia que era ali. Aquele lugar era onde eu iria encontrar respostas para todas as questões acerca da vida, para todas as questões acerca dos planetas, acerca de Deus, acerca de tudo. Era como se aquele lugar fosse o conhecimento. E ela sentiu-se muito amada. Ela sentiu-se pertença. Ela fazia parte. Ela não estava a assistir e ela não estava lá convidada. Ela pertencia. É difícil descrever isto. Vamos lembrar que ela era cega. Ela viu o seu corpo feito de luz, que os espíritos informaram-nos que é o perispírito, que foi o nome dado por Allan Kardec, que é o nosso corpo espiritual. Ela descreve sentimentos de amor para os quais não tem palavra. Ela ficou rodeada de pessoas, familiares e amigos falecidos, até pessoas com quem ela se tinha cruzado esporadicamente ao longo da vida e que ela ficou espantada de desencontrar ali. Até eles lá estavam, porque nós estamos todos ligados uns aos outros. Nós nunca estamos desligados. Aconteceu-lhe outra coisa que a maioria refere. Ela passou a sua vida toda em retrospectiva, como se fosse um filme rápido, em que ela não podia alterar nada, mas ela percebia as repercussões em que cada escolha dela tiveram como consequência. Portanto, as repercussões, cada escolha que ela fez na sua vida levou a uma consequência para si e para os restantes, e ela percebeu isso tudo. Até que depois foi compelida a voltar. E ela diz, lá no livro, que ela aceitou, ela foi compelida a voltar, ela aceitou contrariada porque havia um sonho que ela ainda não tinha realizado, que ninguém sabia. Era o de ser mãe. E então, como uma das coisas que ela queria ainda conquistar era essa, então ela aceitou voltar para ir fazer o seu caminho já modificada, porque ela nunca mais foi a mesma. Esta experiência transformou-a. E a partir daí ela aprende a valorizar a vida a cada momento e a perceber que cada escolha, cada pensamento, cada sentimento, cada ação, cada palavra tem uma repercussão na sua vida como na dos restantes. E estas pessoas, de uma maneira geral, transformam-se. Manifestações mediúnicas. A doutrina que nos une aqui foi recebida através delas. E por isso eu escolhi aqui uma situação da Revista Espírita, porque isto tem que ser tudo muito rápido. Revista Espírita de Allan Kardec, de uma mediunidade específica, isto é 1858, de uma mediunidade específica muito curiosa, que é esta senhorita Caroline, que aqui está mencionada, tinha esta capacidade, esta faculdade de forma ostensiva, de tal forma que ela estava a receber a mensagem do lado espiritual da vida e ela continuava a falar, a rir, a debater assuntos, a conversar com os restantes. Ou seja, se eu tivesse esta capacidade, agora eu estava aqui a falar e estava aqui, os meus braços, as minhas mãos estavam a receber mensagens do lado espiritual da vida. Isto é uma mediunidade muito específica e que eu achei uma delícia para trazer aqui. Há seres que têm esta faculdade e usam-na, lá está, em benefício da humanidade. E foi assim que foi obtida a doutrina espírita. Allan Kardec fazia perguntas em envelopes fechados, lacrados. Sabem o lacre? Ele colocava uma pergunta em cada envelope, ele tinha uma mente altamente intelectual e uma moral altamente desenvolvida.
Então ele colocava perguntas inteligentes, uma em cada envelope, fechava com lacre, baralhava-as e nem ele sabia que pergunta estava contida em que envelope. E chegava às reuniões mediúnicas, agarrava num envelope, colocava em cima da mesa e dizia que queria a resposta àquela pergunta que ali estava. E as médiuns começavam a escrever ou a falar e vinha a resposta. No fim abriam para ver se a pergunta batia certo, se fazia sentido com aquela resposta. E fazia. Provas maiores que esta? Também o fazia pelos mais diversos países. Estamos a falar século XIX, era carta escrita. E ele enviava a mais de 1000 focos por países distantes, de pessoas onde havia médiuns moralizados, credíveis, que recebiam as perguntas, depois recebiam as respostas e na volta do correio enviavam. E Allan Kardec ia analisar se havia conteúdo viável, se fazia sentido, e chegava-se ao ponto de dizerem em que, portanto, para ver se havia universalidade e concordância. E chegava-se ao ponto de se receber respostas onde diziam aqui só está a meia resposta. Do país tal há de aparecer o resto da resposta. As pessoas não se conheciam. Nem sequer sabiam que as mesmas perguntas foram enviadas para mais de 1000 focos por diferentes países. Tão interessante. Então, Allan Kardec utilizava o método científico que tinha surgido na altura, experimental e dedutivo. Isto estuda-se no curso básico, se quiserem estão abertas inscrições. Há um conteúdo edificante e esclarecedor na doutrina espírita. E isto traz-nos qualidade de vida. Quando nós estamos a viver os embates da vida e nos deixamos ir abaixo, e percebemos as regras da vida, a função da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos aqui a fazer, porque é que estas coisas nos acontecem, o que é que nos vai acontecer quando libertarmos o corpo físico, porque todos o vamos libertar. Isso não é negociável. Nós às vezes fazemos assim negócio com Deus. Se me deres mais um tempo de vida, eu vou fazer não sei o quê. Quando for para ir, nós vamos, não vale a pena. Então, nós vamos ter melhor qualidade e vamos saber aproveitar mais. O Espiritismo utiliza esta ferramenta divina da mediunidade em benefício de toda a humanidade. Sim. Depois temos aqui a transcomunicação instrumental. Esta doutora, Anabela Cardoso, ela foi a primeira mulher a aceitar um cargo de embaixada fora do país. Ela vive em Espanha. Aqui uma foto dela ainda nova. Um cargo... Apareceu na segunda-feira no Canal do Cérebro. Olha, foi o único episódio que eu não consegui ver. No Canal 1, todas as segundas-feiras. Portanto, ainda faltam 5 episódios. Às 23 horas, vejam que vale a pena. Investigadores de agora a falarem sobre a espiritualidade e o facto de sermos seres espirituais. Ela, com contactos de áudio gravados em condições controladas, com seres numa dimensão mais evoluída, eles descrevem como que estarem num outro espaço e noutro tempo. É engraçado. Portanto, em planos diferentes da vida, em paralelo connosco. Tudo está em tudo. Há vários, Frederick Jorgensen, o Dr. Constantino Rodive, o Dr. David Fontana. É curioso que tanto Jorgensen como o Constantino Rodive já lhe apareceram a ela em gravações. Mas ela fala sobre a sua situação melhor do que eu, desculpem. E vamos aqui, se conseguirmos, ouvir uma peça dela. Tras diversos intentos, Anabela Cardoso recibiu a primeira comunicação. Achava-se em silêncio, esperando resposta a uma das suas perguntas. A voz sublime de uma antiga rádio de válvulas. O volume era muito alto e semellaba como se alguém estivesse a falar desde o interior de uma caixa. Dizia mais outras coisas, que suponho que se ouvirá a voz, mas dizia: estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir
vuestras forças. Estas duas palavras em castelhano. Sim? E continuava, e eu a certo ponto disse, não ouço, embora quisesse dizer não compreendo, porque claro, debaixo daquela emoção não compreendia tudo, e a voz disse, isto é muito e muito difícil. Outro mundo. E esta foi a primeira voz que ainda durou, respondendo à minha pergunta, e ainda durou 1 minuto e pico, suponho, de intervenção. E me provocou um grande susto, não diria temor, mas susto. Já viram o que é? Nós, através de um aparelho, ouvirmos uma comunicação, ela estuda isso, transcomunicação instrumental. Vejam, vale a pena, vejam, façam buscas, vejam o vídeo completo, ele é pesadíssimo, é difícil escolher o que trazer aqui porque é tudo apetecível. O João Gonçalves, ela vive em Vigo, Espanha, o João Gonçalves esteve lá a aprender Comunicação com ela. Instrumental com ela. Então, ela diz neste excerto da revista da Rede Brasil, numa entrevista, ela diz que, portanto, isto é a experiência que ela viveu. Nós ouvimos-la em primeira voz, ouvimos o que ela ouviu naquela primeira comunicação. E ela, investigadora, diz-nos isto assim: além do contacto com os nossos seres queridos falecidos, que é o que todos queremos, no fundo, a TCI deve fazer-nos refletir sobre a vida e sobre as nossas prioridades. Deve, sobretudo, contribuir para a expansão da consciência. Ajudar-nos a aceitar a tão necessária mudança de paradigma. Nós queremos que o mundo mude para melhor, mas não queremos mudar nós. Ora, se o mundo é feito de cada um de nós, quem é que tem que mudar? Cada um de nós. Portanto, é básico. Ajuda-nos a passar dos interesses materialistas do mundo e da época em que vivemos para interesses de outra natureza, mais elevados e éticos. Uma investigadora. O que é que ela está a fazer? Está a enriquecer? Não. Está a abdicar do tempo de qualidade dela, que podia viajar, passear, fazer N coisas, em benefício da humanidade, na comprovação de que nós somos seres espirituais em dimensões diferentes e que cada momento da nossa vida é importante para nos melhorarmos. Estamos todos ligados entre nós. O que fazemos agora tem repercussões e vai construir o nosso futuro. Para terminar, trago aqui estes que eu julgo que toda a gente deva conhecer, porque eles tornaram-se espiritualistas por força das circunstâncias. O Dr. Brian Weiss, lembram-se, Muitas Vidas, Muito Mestres, Já Vivemos Antes, etc. A doutora Edith Fior, portanto, todos eles, ambos têm livros muito conhecidos, que encontramos em qualquer livraria, mesmo fora das casas espíritas, em que ele é psiquiatra e ela é psicóloga. Ao fazerem terapia de regressão, em que estão a acalmar os pacientes que os procuram com traumas, com fobias, com incapacidades de enfrentar a vida de forma normal como nós fazemos, ao ponto de não serem autossuficientes no dia-a-dia. Portanto, casos críticos, extremos. E ao fazerem aquela indução da auto-hipnose ou da hipnose mais suave, mais profunda, da regressão para irem à causa, quando deram por ela, não era intenção, passaram do ventre materno e estas pessoas, estes pacientes, começam a referir experiências noutras existências, completamente díspares.
E chegaram ao ponto de dizer, olha, tu também lá estavas, que era o médico, tu também lá estavas, olha, estás aqui comigo, nesta vida eras não sei quem. E começam a referir trajes da época, nomes, famílias, que depois aquilo é tudo verificado e é comprovado. Vai-se ver aos registros, realmente existiram pessoas que nasceram naquela cidade ou naquela aldeia com aquele nome, que morreram quando ela disse, tarará, e os pacientes não os conheciam. Trouxe aqui esta situação que é mais conhecida, em 1980, aqui o Dr. Brian Weiss, com a questão da Catherine, através de uma regressão por hipnose. Depois foram, eu não vou agora falar nisto, que já estamos em cima do tempo, foram todos os dados que ela foi dando ao longo de várias encarnações, onde ela tinha passado por situações em que o ser espiritual ainda não tinha processado bem aquela informação e não estava resolvida, ela não estava bem resolvida com aquilo, trouxe essas incapacidades, esses medos, essas fobias, para a presente encarnação. E através desta terapia, ela conseguiu compreender e desbloquear. Claro que ela também serviu de veículo, porque Deus nada faz de inútil. Nesta junção, ela serviu de veículo para que ele também se espiritualizasse e começasse a entrar numa outra vertente, porque ele já tinha o conhecimento científico e depois fez a junção com o conhecimento espiritual. Olhem como Deus não brinca em serviço. O mesmo aconteceu aqui com a doutora Edith Fiora. Neste caso, ela teve um paciente, mais tarde veio a ter mais, um paciente era homem, ele tinha um problema sexual grave, muito grave, e era de tal forma obsessivo que ele também não conseguia fazer o seu dia-a-dia de forma natural. O que é que se encontrou nas regressões que foram feitas? Ele tinha tido uma série de encarnações enquanto padre. Então, ele desenvolveu ali umas problemáticas íntimas, não quer dizer que quem seja padre que desenvolva. Tem a ver com a experiência pessoal deste ser. Ele desenvolveu ali uma série de incapacidades e fobias que o bloquearam nos mais diversos níveis, inclusivamente aqui nesta questão sexual. Qual não foi o espanto desta psicóloga quando, em simples regressões, ele de repente desbloqueia. Ela ficou espantada com a facilidade com que ele conseguiu atingir o desbloqueio e ficar curado. Depois disso, ela começou a ter mais pacientes, isto deve ser o passa-palavra, digo eu, esta é da minha lavra, começou a ter mais pacientes nesta área. Então, aproveito agora para lembrar que estão abertas inscrições para o curso básico de Espiritismo, que vai começar a 13 de setembro de 2025. São inteiramente gratuitas todas as atividades levadas a cabo na Casa Espírita. Vai ser todos os sábados das 14 às 15h30, depois há um intervalo e depois é a palestra. Aproveitem, porque vale a pena nós percebermos com um fio condutor, em conta, peso e medida, afinal, o que é que o Espiritismo tem para nos oferecer em conteúdo para que nós ponhamos em prática e sejamos pessoas a caminhar pela vida em qualidade e com qualidade e saibamos ser mais felizes e dar o nosso contributo. Percebermos que não é o outro que nos resolve a vida, mas temos que ser nós a contribuir. Fica ao convite, fica ao desafio. E vamos despedir-nos aqui com o Divaldo, sobre quem eu dizia há pouco que ele regressou para o lado espiritual da vida há pouco. Ele vai-nos dar aqui um conselho. Vamos ouvi-lo. Agradeça a Deus a glória da sua vida. O corpo, disse Emmanuel, mesmo deformado, é uma bênção de inestimável valor. A bênção da reencarnação. Hoje eu sorteio tal número, porque são 28 milhões de espíritos para o planeta terrestre. 28 bilhões. Nós estamos no quarto. 7 bilhões e 600 milhões. Então, há muito candidato
para a reencarnação. Não se agaste com as coisas significantes. Insignificantes. Agradeça até as coisas desagradáveis. Peça a Deus que Ele dê coragem e alegria de viver. E, sobretudo, ame a vida conforme se lhe apresente. Fale uma grande experiência. Ninguém chega a uma idade profética como a minha sem ter experimentado várias circunstâncias e situações, algumas embaraçosas, e ter saído delas sem arranhões, sem quedas e sem feridas. Então, olho o meu perispírito e não encontro feridas de comprometimento com o mal. Então, eu agradeço a Deus. E temos a coragem de agradecer e pedir pelos que estão chorando, pelos que estão sofrendo. Receba, então, de todos nós, de nossa casa, o sentimento de gratidão por essa oportunidade. Que lindo, não é? Então que saibamos nós aproveitar a oportunidade que nos é concedida, porque nós estamos do lado físico da vida. Aproveitemos, porque aqui estamos todos misturados nas nossas diferenças para aprendermos uns com os outros. Um dia estaremos do lado espiritual e esse dia passa num foguete, chega num instante. Jesus dizia-nos que tenho ouvidos para ouvir, temos que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, não é? Então nós temos que despertar. Porque as leis divinas não mudam, são aquelas. Nós é que temos que despertar para elas. Então, daí afirmarmos que nós somos seres espirituais. Ora, servi-me destes livros para esta breve exposição, 20 casos sugestivos de reencarnação, aparições de defuntos no leito de morte, de Ernesto Bozano, o outro é do Ian Stevenson, experiências de quase morte do professor Manuel Domingos, não podia faltar o livro dos espíritos, a Gênese e o livro dos médiuns, também a revista espírita de Allan Kardec, que não pus aqui, já não cabia, mas falei nela lá. Electronic Voices, aqui da Anabela Cardoso, que nós vimos. O Brian Weiss, com muitas vidas, muitos mestres, ele tem muitos livros, também a doutora Edith Fiore, já vivemos antes, aqui neste livro, tem outros, portanto, todos estes e muitos outros, vale a pena ler. Aqui em baixo estão os links dos vídeos, que aqui só estão excertos. Vale a pena fazermos buscas sobre este tema e caminharmos pela vida sem termos que passar por uma experiência de quase morte. Já fazendo a descoberta através da informação que o Espiritismo nos dá, que é de aprendermos a valorizar a vida e a darmos o nosso contributo enquanto o fazemos. E pronto, olhem, obrigada por me ouvirem e estou à disposição se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, disponham. Obviamente, o que quer dizer sobre essas das crianças, que agora chamam as crianças de indigo, são superdotadas. Neste momento até já há escolas, porque eles... E realmente, eu sei, é uma coisa interessantíssima. E realmente eles vêm para nos ajudar para transformarmos um planeta de amor e este planeta, na maneira como ele agora está, horrível, no fundo, não sei se isso foi o que eu li, é que os espíritos que agora estão maus aqui, digamos assim, não é bonito a gente dizer isto, mas pronto, não... Mas é verdade. Mas é verdade. É a última oportunidade que lhes deram de vir. Sim. E depois, quando muito, irão até para a Idade da Pedra e irão os espíritos ajudá-los outra vez a ficarem, porque eles nunca mais virão, porque nós vamos nos transformar, ainda vai demorar muito tempo, mas vamos. Por isso é que nós estamos a passar tão mal agora. Vivemos tantas injustiças e tantas coisas más, que é extremamente difícil. Agora, eu, por exemplo, há uma coisa que estava a falar das pessoas se lembrarem de terem reencarnado, não sei o quê. Eu, por exemplo, não me lembro de... tenho imensas coisas que eu sei, que eu tenho quase a certeza que passei. Que
está cá gravado no perispírito. Para mim é como se fosse uma pena que vai gravada que esteja cá dentro. E que em Porque determinadas alturas começo logo numa aflição. Duas coisas vem em flash, não é? Bem, me aflige imenso. Uma é na Idade Média. Eu não consigo ver o filme da Joana d'Arc. Ok. E quando ouvi uma vez uma palestra sobre a Idade Média espetacular, lá no Brasil, fiquei muito, 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 muito mal. Até foi depois a dona do Centro Espírita que até me chamou à parte, porque me fez um passo especial. Eu fiquei muito mal. E outra é, eu quando começo a pensar, começo logo a faltar-me o ar e não sei o que. Há coisas que estavam mal resolvidas ainda. Isso mesmo. E essa da reencarnação da tal Imperatriz eu já sabia. Ela é que acabou com a reencarnação na Igreja Católica. Por isso é que a Igreja Católica daí passou a dizer que não havia reencarnação. Ela acabou com esse conceito, mas ela não mudou a lei divina. Até aí a Igreja Católica acreditava na reencarnação. Quer dizer, acreditava. E ainda acredita hoje, só que não quer dizer que acredita. Pronto. Mas no fundo dos padres, quando é dos funerais, eles falam muito que a vida não acabou e continua do lado lá, mas agora já estão a abrir um bocado mais. Sim, porque é inevitável, porque nós estamos cada vez mais intelectualizados, usamos o raciocínio para tudo, inclusivamente para as questões espirituais, como Allan Kardec sempre nos ensinou. Então, há situações que é inevitável nós chegarmos a esse conhecimento, nós vamos lá desembocar, não vale a pena. Pensem o que pensarem, retirem das atas, retirem dos conceitos, tentem camuflar, não retiram da lei divina. Agora, a humanidade sofre as consequências da falta dessa informação. Não, e principalmente os seres, digamos assim, que são melhores, não são tão, digamos que a espiritualidade seja tão baixa, que sejam tão materialistas, digamos assim, sofrem muito. Sim. Nós estamos na época da separação do trigo do joio. Exatamente. Em que aqueles que fazem questão de se manter maus vão ser relegados para planetas onde eles tenham cabimento. Onde eles gostavam disso. E eles... Exatamente. Exatamente. Pronto, que é a transmigração da alma, que também se estuda. Venham fazer o curso básico de Espiritismo em conjunto, vamos crescer, nós debatemos isto tudo, é muito interessante. Fica o desafio também lá para casa. Por acaso eu acho interessante. É muito interessante. Estudar Espiritismo, olha, é apaixonante. É apaixonante. Me ensinaram uma oração, que é muito pequenina, uma prece muito pequenina, e quando eu estou muito aflita, por qualquer razão, faço essa prece 2, 3 vezes. E assim faz-lhe bem. Como se eu tomasse um remédio, qualquer coisa. Funciona para si. Funciona para si, está ótimo. Muito bem, porque a prece auxilia-nos muito. E por falar em prece, porque nós depois vamos ter aqui o nosso convívio, em que podemos continuar as nossas conversas, vamos despedir de todos lá de casa para continuarmos aqui com os nossos trabalhos. E já sabem, apareçam nas casas espíritas, aprende-se muito, é diferente de estar a ouvir só online. E despedindo-nos de todos, vamos só fazer aqui também uma prece de encerramento destes trabalhos. Temos aqui a nossa mascote, que é uma mosquinha, está sempre aqui. Não sabia que o Divaldo já tinha falecido. Já. Eu ouvi-o várias vezes. Sim, sim. Cá também. Ele veio cá várias vezes. Então, olhem, vamos agradecer por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos do lado físico da vida com este conhecimento. Que bênção, meu Deus! Agradecemos também pela oportunidade que nos é concedida de um dia regressarmos à pátria espiritual também com este conhecimento. Também é uma bênção. Pedimos aos mentores desta casa que continuem a amparar-nos, auxiliar a todos em ambos os planos da vida, aliviando os corações, aliviando as dores da alma e, para nós, aliviando as dores físicas. A tensão que se somatiza pelas tensões vividas pelo próprio ser, o ser espiritual. Agradecemos por tantas bênçãos de luz no nosso caminho
e de tantas vezes que as recebemos sem delas tomarmos conta. Agradecemos por todos aqueles com os quais nos cruzamos, aqueles que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar e que julgamos serem inimigos. São meros veículos para nos abrirem os olhos das nossas próprias imperfeições, às quais os amigos nos poupam. Para todos, peço muita bênção de luz e um dia, lá mais à frente, com a bênção divina, seremos grandes amigos, trabalhando para a obra do Senhor. Até lá, pedimos auxílio a Jesus para todo o planeta Terra, para que haja paz no coração do ser humano, para que todo o planeta dela beneficie, para que cessem as guerras e para que os sofredores das suas consequências sejam amparados, auxiliados, que tenham direito a um lar, que tenham direito a uma família, à paz, à medicação, à comida, à água. Ampara-os, Senhor. Para todos nós, o inteiro planeta Terra, pedimos auxílio. Muito obrigada. Agora, no regresso aos nossos lares, também nós, com as nossas famílias e as nossas dinâmicas, que sejamos bafejados por esse amparo, em saúde e em paz também. Muito obrigada. E é assim que de todos nos despedimos até à próxima semana.